Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Visu Consulting. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre renda variável. No último vídeo a gente falou sobre renda fixa, então se você perdeu na semana passada, vai lá e assiste. Eu falei sobre renda fixa direto, o Amans falou sobre fundos de renda fixa. Essa semana a gente está falando sobre renda variável, ele falou de fundo de ações ou fundo de renda variável, e eu vou falar como investir na renda variável, se vale mais a pena investir através de fundos ou se vale mais a pena você investir indiretamente. Qual é a minha opinião sobre isso? Não vou entrar muito no detalhe, porque a gente tem muito vídeo do canal falando sobre investir em ações, sobre análise fundamentalista. A gente pode e vai começar a falar um pouco sobre até análise técnica, já que eu também sou analista técnico, além de analista fundamentalista. A ideia não é fazer day trade, a ideia é você escolher pontos bons de entrada, de saída, saber se aquela empresa está cara ou não está cara de acordo com os princípios da análise técnica, mas o mais importante vai ser sempre você analisar a empresa, os fundamentos da empresa. A análise fundamentalista é sempre mais importante do que a análise técnica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, compartilha com as pessoas que você acha que se beneficiam desse tipo de conteúdo para que elas aprendam mais e já curte o vídeo aí para poder alavancar isso aí no YouTube e levar para mais gente. Então vamos lá, qual é a minha opinião sobre investir em renda variável, seja em ações ou qualquer outro tipo de investimento, ou investir através de fundos de renda variável, que são os fundos de ações, por exemplo. Eu particularmente tenho a preferência de fazer, óbvio, as minhas próprias análises, investir por mim mesmo, porque é muito mais fácil para mim fazer isso do que para uma pessoa comum, já que eu sou analista. Eu tenho um BI que eu desenvolvi que me ajuda assim fantasticamente para eu poder olhar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, já escolher o que eu quero investir. Depois eu faço minhas análises pessoais em cima daquelas empresas que o BI me disse que é melhor. Então, você não sabe, nossa empresa tem um BI que ajuda você, um painel que ajuda você a escolher mais facilmente as empresas. E aí isso me ajuda e facilita muito a minha vida. Então se eu tiver 20, 30, 40, 50 ações lá no meu portfólio, eu consigo administrar isso porque eu sou analista, eu estou trabalhando com isso, eu vivo disso e é muito mais fácil para mim. Para você, pode não ser tão fácil, então você tem que considerar, primeiro, quantas ações você vai ter no seu portfólio, dado que um gestor pode ter milhares ou centenas ou dezenas de ações. Pra você entender, o Peter Lynch já chegou a ter quase 1000 ações no portfólio dele e foi um portfólio super vitorioso. As pessoas acham que esse negócio de diversificar demais não dá dinheiro, mas o fundo dele foi um dos fundos mais rentáveis da história, rendeu 29% ao ano em 13 anos, deu mais de 2.000% dentro desse período. Então você vê que a variedade, a diversificação não é ruim quando você sabe o que você está fazendo. Lembrando, não é pulverizar, não é sair comprando um monte de ação com correlação alta, não é nada disso. A gente já tem vários vídeos que falam sobre correlação, sobre isso eu não vou entrar também no detalhe aqui. A gente deixa aqui no card alguns vídeos das nossas playlists, mas é importante que você acompanhe o nosso canal para entender o que a gente está falando. O mais importante aqui então é a sua capacidade de fazer essa gestão. Se você gosta de estudar ações, se você tem familiaridade, não precisa ser analista como eu, você pode ser simplesmente uma pessoa que gosta de estudar, que entende de negócio, que entende daquele negócio específico, e essa é outra coisa muito importante, você investir naquilo que você entende. Você trabalha no ramo imobiliário, procure investir mais em empresas desse setor bancário, setor de commodities, o que for, alguma coisa que você tenha mais familiaridade. Se não, a sua escolha pode ser investir em tudo aquilo que as pessoas, os youtubers, ou as casas de análise dizem para mim que é bom simplesmente sem estudar, ou investir em fundos. Aí você precisa pensar, olha, se eu pago uma corretora, se eu pago uma casa de análise, ou se eu gosto daquele influencer e o que ele me diz parece bom, ok, você continua seguindo e aí você pode ir na manada, muitas vezes por causa disso, porque é isso que acontece. A gente tem pouquíssimos ainda players no mercado e esses players têm força muito grande. Influencers, então, você pega influencer aí com 5 milhões, 4 milhões de seguidores, o que ele diz, um monte de gente faz. Se ele fala que a ação vai subir, a ação vai subir, é uma profecia autorrealizável, né? Ele fala que vai subir, todo mundo compra, o negócio sobe. E aí, depois ele diz, falei que eu subi, e aí
Você não sabe se depois ele está vendendo ou não. Até por isso que um analista ele tem algumas restrições. Eu, particularmente, não posso falar para você comprar uma ação e ir lá e vender. Eu tenho um período de 6 meses que eu preciso esperar para poder fazer isso, sabia? Senão eu tomo uma carcada lá da CVM. Então, a confiabilidade que você tem numa pessoa que é regulamentada é muito maior do que uma pessoa que não é regulamentada e que pode ter diversos interesses naquilo que ele está te fazendo. Não estou dizendo que eles tenham, tá, pessoal? Muitos são bacanas, muitos fazem com uma puta de uma boa vontade, não estão com nenhum interesse além de ensinar, mas você tem que tomar muito cuidado com cada um que você segue. E casos é o que não falta aí de gente que tentou se aproveitar disso. Então, uma outra coisa importante é, quando você paga uma casa de análise, está pago um valor que é fixo, né? Teoricamente, você não vai pagar um proporcional do que você ganha. Se você segue alguém, se você segue o nosso canal, outro canal, se você usa o nosso BI, escolhe por lá, seja lá como você faz, você está fazendo uma gestão onde não há nenhum custo adicional. Quando você delega isso para uma pessoa, aí você precisa entender que aquela pessoa tem custos para poder gerir aquilo. E esse custo vai desde as taxas de administração, que aí sim podem ser bem mais altas do que as taxas da renda fixa que a gente falou na semana passada, que gira em torno de 0,5%, acho que alguns chegam a 1%, que eu já acho um absurdo a renda fixa cobrando 1% de taxa de administração, mas você tem, além dessa taxa de administração, taxas de performance, que muitas vezes é o que mais tira a sua rentabilidade. Porque você pensa, não é fácil ganhar do mercado. Existem diversas histórias aí, o próprio Warren Buffett, se você não sabe, já fez uma aposta com o mercado e diz, qualquer um que quiser apostar comigo, qualquer gestor de fundo, que vai ganhar do S&P 500, que é a bolsa americana, durante 10 anos, eu aposto 500 mil dólares, que para ele é tipo 50 reais para a gente, né? Então, uma pessoa resolveu apostar com ele, a pessoa fez todo o possível para ganhar do S&P 500 durante 10 anos e não ganhou. Não era incompetente, não era burro, era um puta de um gestor conceituado, porém, não há garantias de que aquele gestor vai conseguir ganhar para você dinheiro. O problema é que quando ele ganhar, ele vai te cobrar mais e quando ele não ganhar, ele não vai te devolver dinheiro. E aí você pode acabar saindo perdendo nessa brincadeira toda porque você preferiu apostar o seu dinheiro com uma pessoa e de repente apostou na pessoa errada. Então você já tem que apostar em empresas, já tem que apostar em títulos, já tem que apostar em economia, em presidente. Eu faço o que o povo quiser que eu faça, ok? Em político, em um monte de coisa para poder ficar influenciando ali no seu dinheiro, ainda tem que apostar no gestor. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Não estou dizendo que você não deva investir com bons gestores, aí você precisa muito mais do que qualquer coisa conhecer o gestor, entender como é que ele faz a gestão do seu portfólio, entender se ele realmente é sério, porque isso pode ser muito prejudicial para você no longo prazo. Às vezes é melhor você pagar 2,5% para um gestor bom do que pagar 2% ou 1,5% para um gestor ruim. Às vezes vale a pena a taxa de performance. Tudo tem que estar ali controlado dentro do que você espera de rentabilidade. Porque, infelizmente, o que a gente tem visto muito nos últimos meses, até no último ano, é fundos que renderam uma porcaria, renderam 1%, 1,5%, não renderam nada, deram prejuízo e estão cobrando 2,5% de taxa de administração. Então, se eles pelo menos fizessem, tipo, olha, pessoal, quando der abaixo de 2,5, eu não vou cobrar nada, porque eu não te rendi nada, não te gerei nada nesse período aí, mas o cara tem um gasto dele lá e ele não vai fazer isso. Então, é muito complicado você conseguir ganhar dinheiro tendo que pagar muita taxa. Por isso, eu particularmente nem compararia tanto o fundo de investimento em ações, por exemplo, com as ações diretamente, porque você tem uma outra opção, uma terceira via, né? Tipo, nada de direita e esquerda, existe sempre uma terceira via, né? Independente se você é direita ou esquerda ou é terceira via, então eu sou ações, tá? Mas eu gosto, quando eu quero diversificar mais, investir em ETFs, que são fundos passivos. ETFs, eles replicam índices. Então, em vez de eu comprar, por exemplo, um fundo de small caps, eu compro o ETF de small caps. E aí ele vai tentar replicar uma carteira teórica ali de small caps que já está predeterminada, que não tem uma gestão ativa, então a taxa de administração desses fundos são bem pequenininhas, às vezes 0,3, 0,4, 0,5 no máximo. E às vezes, se você for investir lá fora direto até, o negócio chega a 0,05, um negócio absurdamente baixo, e você consegue, muitas vezes, ter um tipo de ganho melhor do que dos fundos, exatamente porque esses não cobram taxa de administração alta e nem cobram a taxa de performance. Então pense, o Warren Buffett ganhou a aposta, mas não quer dizer que, no geral, se a gente não fosse considerar nenhuma taxa, que a Bolsa Americana foi melhor do que o gestor do fundo. Quer dizer que o gestor do fundo
com tudo que ele ganhou, menos tudo que ele custou para os seus investidores, ele acabou perdendo para a bolsa. Porque aquilo que você vê lá na bolsa, você percebe isso, e é verdade. Aquilo que você vê lá no fundo, na lâmina do fundo, é a rentabilidade líquida, já tirado tudo que teve de custo. Então, naquela rentabilidade líquida, ele perdeu, que é o que vem para o seu bolso. Se fosse na rentabilidade geral, muito provavelmente esse gestor fez uma gestão melhor do que a gestão passiva, porém o que ele cobrou das pessoas acabou não rentabilizando o suficiente. E é isso que você tem que tomar cuidado. Existem diversos estudos que mostram que no geral é quase um empate. Tá? Geral é quase um empate. Quando você coloca os fundos que são bem geridos, tira as taxas que eles cobram, acaba ficando meio que no 0 a 0 com os ETFs, que são fundos passivos. Existem outros meios? Existem diversos outros meios de você fazer. A gente mesmo fala bastante aqui, por exemplo, de clubes de investimento que também têm suas taxas, mas não vai ter a taxa de performance, provavelmente, a não ser que você tenha um gestor profissional que vai te cobrar. Você vai pagar ali também uns 2% de taxa, sem taxa de performance, e você vai ter uma administração muito mais próxima de você. Além disso, você tem a gestão que pode ser feita investindo diretamente, mas não investindo sozinho. Por exemplo, com um assessor de investimentos, que é um trabalho que a Manso faz, ou com um trabalho que a gente faz de consultoria de investimento. Nesse caso, a gente tem um valor que é mais baixo do que o valor dos fundos, porque é um trabalho que a gente faz diretamente com o cliente. Você tem um acesso muito maior àquilo que está sendo feito da sua carteira, e as taxas cobradas dependem, pode ser cobrado 0,5%, 1%, 1,5%, pode você cobrar taxa de performance, depende muito do que você contrata com o seu assessor ou com o seu consultor, no nosso caso. E aí a diferença a gestão é muito mais próxima, é muito mais voltada para o seu perfil, para o seu portfólio, e não uma gestão geralzona que ninguém está nem aí para quem é você no final das contas. E é isso, pessoal. Se você gosta de gerir o seu próprio patrimônio, se você sabe como fazer, investe direto em ações. Seja você sozinho ou, preferencialmente, com a ajuda de um profissional que vai te ajudar a maximizar seus resultados. Não é garantia de retorno, mas é garantia de que vai ter alguém ali do seu lado caminhando junto e ajudando você a chegar nos seus objetivos. Se você não tem tempo para isso, se você não liga para isso, se você não quer saber nada de objetivo, se você quer só botar o seu dinheiro lá e esperar que alguém faça um milagre da multiplicação, você investe em fundos de ações. Muitas vezes dá certo, tem muito fundo que é muito bom, muito bem gerido e que te dá assim um bom retorno, mas tem muito fundo que você acaba pagando muita taxa, não rende o que deveria render, principalmente o fundo dos bancões. E o mais importante, esses fundos às vezes investem em outro fundo, que investe em outro fundo, que investe em outro fundo, e aí esses 2,5% de taxa de administração, que é o máximo que pode ser cobrado, ele acaba rapidinho batendo lá e ainda te cobra uma taxa de performance, um monte de coisa, que você acaba perdendo dinheiro no final das contas, infelizmente. E se você curtiu esse conteúdo, considere novamente se inscrever nesse canal e seguir tudo que a gente está fazendo aqui e nas nossas redes sociais, tanto eu, quanto a Manso, quanto o canal da Mizu. E, por favor, curte aí o vídeo e compartilha para que mais pessoas aprendam sobre como investir em ações, seja direto, seja através de fundos. Abraço!